O Chega Junto dá o pontapé inicial na temporada 2020 aqui na Cidade do Samba. E a partir de agora, você é nosso convidado para saber de tudo que a Mocidade Independente de Padre Miguel está aprontando. A escola vai levar para Sapucaí o enredo Elza Deusa Soares. E no programa de hoje, quem bate papo comigo é o carnavalesco Jaque Vasconcelos. Chega junto para conferir? Quebrar as agulhas que vestem a dor. Entrevistando hoje aqui Jaque Vasconcelos, carnavalesco da Mocidade Independente de Padre Miguel, que vai levar para Marquês de Sapucaí Elza Deusa Soares. Jaque, obrigado por receber a gente aqui, parar seu trabalho para poder conversar com a gente. Queria começar pela pergunta que eu acho que muita gente se faz nesse momento. Um ano de pouca grana, ano de muita dificuldade para muitas escolas. Como é que você está encarando esse desafio de levar a Mocidade para Sapucaí, para a Avenida, no meio de todo esse cenário aí? Bicho, é um ano que a gente esperava já que seria difícil, né? Não chega a ser uma surpresa a gente passar pelos problemas financeiros que as escolas passaram. Foi algo, inclusive, avisado, principalmente pelo prefeito, que ele não ajudaria, que ele não faria e tal. Então, a gente meio que já se preparou, né, para um carnaval difícil, né? Mas assim, o que eu acho interessante dessa história é que, pelo que eu já senti num plano geral, né, conversando com os meus colegas e tal, é que a gente ficou esperando, a gente meio que se preparou artisticamente, psicologicamente para matar no peito essa crise, sabe? Porque é diferente criar com dinheiro e criar sem dinheiro. Claro, com certeza. E assim, já criar pensando num possível plano B, C, D, sabe? Já criar o trabalho pensando nas possíveis adaptações, né? E eu acho que isso foi fundamental para todo mundo, né? Já pensar o carnaval nesse sentido, né? E além dessa situação que é política, que é do entendimento do gestor público sobre a importância ou não do carnaval como cultura, como evento também, tem uma outra questão que é muito pontual nesse momento que a gente está vivendo, que é a gente ter parte significativa da sociedade questionando o investimento público e, portanto, questionando a importância do carnaval. Como é que você enxerga, como é que você explica esse momento, que é algo que, se a gente fosse imaginar 20 anos, 30 anos atrás, a gente não poderia imaginar que poderia viver esse momento que a gente está atravessando agora, né, Jair? Tem muita coisa envolvida nessa história, sabe? Existe um poder também em cima, um poder ideológico em cima disso, ou religioso, sabe? E isso vai minando um pouco a importância da cultura no geral para a vida das pessoas. As pessoas parecem que aprendem que a cultura é algo supérfluo, sabe? Então, assim, a arte passa por isso de tempos em tempos, sabe? Passa por essa crise, esse questionamento da população. Isso não é muito novo, mas ficou muito forte nos últimos anos, com certeza, sabe? E eu acho que esses problemas, ou que essa mudança, talvez, de parte da população de visão em relação às escolas, também passa um pouco pelo nosso distanciamento em relação ao grande público, ao público mais pobre, que não consegue pagar uma fantasia cara e tal. Então, essa coisa do que as escolas passaram por um período grande, visando um grandioso espetáculo para quem tem dinheiro para pagar, a conta disso está chegando um pouco agora também, sabe? E aí, como as escolas estão tendo que voltar para as suas origens, olhar de novo para as comunidades e tal, no meio dessa crise, então esse é o lado bom, sabe? É essa volta das pessoas para o ensaio de rua, uma sabe? Reconexão, né? Exatamente, é uma coisa meio que forçada em tempos de crise, mas aquela história, quando a gente tem problema, a gente volta para casa da mãe, não é isso? A gente volta. É meio que, eu enxergo meio que isso, entendeu? Então, assim, isso é muito bom, a quantidade de aulas de comunidade nas escolas, e as pessoas frequentando os ensaios de rua lotando, sim, sabe? Então, essa procura nas plataformas digitais para ouvir os sambas, sabe?
Então, assim, isso é bom. Isso, por um lado, é uma coisa boa. O interesse de uma parte da sociedade está mais vivo do que nunca. A gente nota isso Sim. quando faz vídeo sobre o assunto no canal, por exemplo, sempre bombam muito. Queria ouvir agora um pouquinho da sua trajetória. Você é um cara formado na Escola de Belas Artes. Como é que o carnaval pintou na tua vida, Jaque? Eu gostava de assistir, né? Eu ia pra casa da minha avó, dos meus avós, para assistir os desfiles quando eu era pequeno, porque era o único lugar da família que tinha TV colorida, né? Então a gente ficava lá na casa dos meus avós e eu gostava muito, eu ficava esperando muito os desfiles que eu assistia com a minha avó. E aí eu nunca fui, assim, pelo menos assim, meu pai, minha mãe e tal, a gente não era muito ligado ao desfile em si, e nem a escola de samba em si, eu não frequentava quadra, por exemplo, né? A gente não desfilava, assim. Mas o que despertou meu interesse foi o desfile, sabe? O espetáculo. Foi o espetáculo. E aí eu fui começando a entender que aquilo era uma história, que o enredo não era vamos juntar um monte de coisa bonita para passar. Não é isso, né? Que aquilo tem um porquê e tal. E aí eu fui me interessando e isso foi crescendo dentro de mim. E aí eu fui, aos poucos, eu fui tentando juntar, assim, esses interesses na escola. Por exemplo, a história. Beleza, meus pais sempre trabalharam com livro, então tinha história na prateleira de casa, era só eu puxar, sabe? Algum talento para um desenho, alguma coisa que eu precisasse, fantasia, alegoria e tal. Eu já apresentava uma facilidade com desenho e tal, então, acho que eu posso investir nisso e tal. Pra chegar na coisa do profissional, de querer fazer, sabe? Porque quando eu era mais novo, não tinha essa coisa dessa cobertura toda com escola de samba. Então, o que o carnavalesco faz? O que come? De onde veio, né? Como vivem? Não tinha muito isso. Não tinha. Eu tinha o Joãozinho 30 lá, que era super famoso e tal. E aí, aos poucos, eu fui descobrindo os outros, sabe? E aí eu fui correndo atrás dessa história pra tentar entrar nesse mundo maravilhoso. E aí você entra, o primeiro convite pinta quando? Cara, não é bem convite, né? A gente se faz ser convidado, né? A gente entra, né? Convite não aparece. Mas desde que eu entrei para a faculdade, em 98, quando entrei para Belas Artes, eu já comecei a trabalhar em barracão. Eu já comecei estagiando e aí fui conciliando o trabalho de barracão com os estudos. Depois eu trabalhei para ateliês que fazem fantasias especiais e tal, desenhei algumas coisas e fui... me interessava conhecer um pouquinho de cada coisa, sabe? Uhum. E eu vou assinar meu primeiro carnaval sozinho só em 2004, quando eu fui fazer o Império da Tijuca no Grupo B. E assim, foi uma coisa assim, foi uma diretora de harmonia, que era muito amiga nossa na época, a Mary, e que estava no Império da Tijuca, soube que estava sendo de carnavalesco e tal, e ela me conhecia e tal, e aí ela me indicou e tal. Na época eu estava trabalhando pro Caê Rodrigues, eu era assistente do Caê. E aí, poxa, se não fosse o Caê, eu não conseguiria fazer o trabalho, porque como eu sabia que não ia receber, porque a escola estava no grupo B, estava trocando de presidente, sabe? E o antigo presidente fugiu, levou até a caixa de som, sabe essas coisas que acontecem no carnaval? Sei. Sumiu, não tem nem ata, sabe? Essas coisas. Então, era desesperador. E foi o primeiro ano do atual presidente, o T. E aí, cara, vamos fazer por amor, vamos fazer, né? E eu queria muito fazer, aí o Caê me dava algumas coisas para fazer fora barracão, que eu não precisasse estar com ele no barracão, para ele poder me pagar, para eu poder ter como me manter no barracão do Império da Tijuca, sabe? E para você ver, não existe um convite assim, estou em casa e a escola toca. Não é isso, mas a gente meio que se mostra disponível para oportunidade quando ela aparece, entendeu? E o que mais te encanta nesse processo? Assim, tem duas perguntas que são muito parecidas que eu quero te fazer. A primeira, qual parte desse trabalho enorme do carnavalesco que te encanta mais? E a segunda, que é bem próxima, é assim, qual que você destacaria como seu ponto forte? Assim? Sei lá, é desenhar, como você disse, é pensar o enredo, enfim. Queria que você dissesse, qual é o teu maior tesão e qual é o teu ponto forte mesmo nesse processo todo? Cara, eu gosto muito, muito do enredo.
eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de desenvolver uma história e pensar como eu posso passar essa história para outras pessoas. Eu gosto muito disso. Esse processo me dá muito tesão. E eu amo desenhar, cara. Assim, eu costumo desenhar as minhas coisas. Eu desenho as minhas fantasias, eu desenho o que eu precisar, eu gosto, sabe? De vez em quando é que eu preciso de uma ajuda para um destaque, alguma coisa, porque por causa do tempo e tal. Mas aí eu já dou o rascunho, eu não dou assim, não é solto. Mas eu procuro fazer tudo do meu punho porque eu gosto muito, sabe? Existe, eu sinto que eu passo a minha energia ali naquele traço, sabe? Então eu acho isso importante, né? Se eu tenho essa possibilidade, tá? Se eu tenho esse conhecimento para poder aplicá-lo no meu trabalho, eu vou fazer, sabe? Então são duas coisas que eu gosto demais. A crítica especializada de carnaval tem apontado você, o Leandro da Mangueira, como dois caras, por exemplo, que surgem nos últimos anos trazendo um protagonismo para o discurso no desfile das escolas de samba. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da importância desse discurso. Você fez há 2 anos um desfile que já é histórico no Paraíso do Tuiuti, falando de escravidão com uma força, uma beleza, mas acho que eu acho que é a força no sentido da força de emocionar quem estava assistindo, quem viu em casa, que foi muito assim surpreendente, até pelo fato da Tuiuti ser uma escola pequena, enfim. Queria que você falasse um pouco da importância do discurso no teu trabalho, se é também uma preocupação tua, enfim, como é que você encara essa questão? Eu acho que é uma consequência natural o meu trabalho ter enveredado por esse campo, sabe? Eu tenho uma fase inicial na minha carreira voltada, eu acho que para o enredo histórico e tal, e depois eu tive um espaço muito grande no Tuiuti de criação. Foi uma escola que me deixou muito à vontade em sugerir enredo, no desenvolvimento, sabe? Então, assim, foi onde eu tive um campo realmente, assim, muito grande para criação. E aí eu pude colocar algumas coisas que eu acreditava, né, como artista, e que eu achava importante, de fazer um carnaval com uma fala, uma abordagem mais contemporânea, sabe? Falando para o jovem agora, ou para a pessoa a pessoa de agora, a pessoa que está vivendo o mundo dela, que não está alienada, que não está, sabe? Então, assim... Isso estou te ouvindo, é engraçado que tem a ver com aquela história da reconexão que a gente falou antes. Sim, também. tem. Que você comunicar, você dizer para quem está atento ao que está acontecendo, sim, né? Para mostrar que a escola está linkada com essa realidade. Eu sempre procurei, até nos enredos sugeridos por outras pessoas ou patrocinados e tal, sempre procurei trazer alguma informação histórica, alguma coisa que aconteceu atrás, mas tentar de alguma maneira mostrar como um exemplo para a gente aplicar hoje, ou aprender com ela para não repetir, ou porque a gente faz alguma coisa agora, isso começou lá atrás. Quer dizer, sempre usar o fato histórico, alguma coisa que as pessoas talvez não se interessem de bate-pronto. Ela vem enredo histórico, que chato, né? Mas tentar mostrar para elas que é importante conhecer a sua história, que é importante saber os porquês, claro, sabe? Então, e hoje em dia eu tenho, com essa abertura do discurso, eu tenho isso como um campo abertíssimo, né? Então é uma coisa que eu falei, vou me meter nesse mato aí, não vou sair tão cedo, né? Se me deixar, eu vou correr aí nesse campo, né? E é uma coisa que me dá prazer, sabe? Me dá muito prazer. E vocês estão ouvindo aí agora que tem uma galera cantando o samba da Mocidade, essa beleza de samba desse ano. Mocidade que vai falar de Elza Soares, Elza Deusa Soares. A gente está no Barracão da Mocidade, na Cidade do Samba, por isso está ouvindo. A galera está ensaiando aqui. E eu quero saber que discurso a Mocidade vai trazer para homenagear essa estrela maravilhosa que é Elza Soares agora em 2020, Jaque. Cara, tem uma frase que a gente usa no enredo, no desfile, que é um verso de uma música de trabalho da Elza do novo disco, que ela diz que ela não vai sucumbir. Então é isso, nós não vamos sucumbir, sabe? Esse é o espírito do enredo todo, sabe? Existir já é uma resistência, sabe? Você sobreviver
é um ato político, sabe? Então o enredo gira em torno desse sentimento, desse olhar, sabe? Da pessoa se manter íntegra, trabalhando e procurando seu espaço, seu lugar de fala, como tem uma música dela que fala disso, a sua figura cidadã, sabe? Manter isso. Então a Elza é um exemplo incrível, maravilhoso desse sentimento que a gente está falando no enredo inteiro, né? E é muito curioso, Jaque, porque assim, quem torce pela Mocidade, eu torço, já disse isso aqui no canal, espera muito tempo que a Mocidade preste essa homenagem para Elza Soares, né? Todo mundo ficava naquela expectativa, vai ser esse ano, e não vai ser, não deu problema, vai ter outro enredo e tal, gente, mas quando a Elza tá aí, tem que homenagear. E é muito feliz a escolha da homenagem à Elza nesse momento histórico, político que a gente está vivendo, né? Eu queria que você dissesse também sobre a importância assim, da gente ter esse ícone, essa mulher que dá um exemplo imenso de resistência, como você disse, né? E também de consciência, porque a Elza, eu fui ao show dela outro dia e o discurso da Elza é contemporâneo. Ela não é uma mulher de 90 anos falando como uma mulher de 90 anos, né? Ela é muito atual, mais atual do que nunca. Engraçado, você observou muito bem isso. Fazer uma homenagem a Elza Soares não é falar apenas de passado, sabe? Ela é uma mulher da época dela, sabe? Então ela sempre esteve e está antenada com tudo que está acontecendo, sabe? A lucidez, a compreensão de mundo que ela tem são impressionantes e muita gente que eu conheço não tem nem a metade, não tá nem aí. Quer que o mundo acabe em barranco, que é para morrer deitado, né? Então, e ela é o oposto disso, sabe? Ela sabe o que está acontecendo, ela sabe da importância que ela tem como artista e do canal que ela tem de comunicação, sabe? Do espaço que ela tem para usar e para falar das coisas que ela fala através da música dela, o quão é importante isso. Ela tem consciência de que a fala dela tem importância, sabe? Então a gente não encontra isso por aí facilmente não. Né? Tem muito artista, inclusive, que tem um espaço enorme e não usa, né? Ah, sim. Você falou da pesquisa, da importância da pesquisa para o teu trabalho. O que você pesquisando descobriu sobre a Elza que te surpreendeu mais, assim? Que você achou mais fora da curva? Eu tive uma ajuda muito grande do André Luiz Júnior, que tinha já uma pesquisa anterior sobre a história da Elza aqui mesmo para a Mocidade, que ele é um pesquisador maravilhoso e que assinou a defesa do enredo, do quesito esse ano aqui. E tem um trabalho lindo. E ele já tinha feito alguma coisa e que eu olhei e tal. E fora a ajuda do Fabato na sinopse, que foi uma cereja, né, desse bolo maravilhoso, né? Então, assim, foi um ano que eu tive muito material, tive muita ajuda e tive muito material, sabe? Só que, assim, são muitas Elzas que apareceram, só que todas elas são realmente uma só. O discurso que a Elza tem hoje, o que ela teve comigo no jantar no mês passado e tal, parece que eu estava ouvindo a Elza, claro que atualizado, né, que eu estava lendo no livro, sabe, lá e tal. Falei, gente, faz todo sentido essa mulher estar aqui vencedora nesse momento, assim, olhando para ela, comendo com ela, sabe? Faz todo sentido. É aquela mulher de verdade, sabe? E a pesquisa, o que me saltou aos olhos foi isso, foi sempre essa mulher que foi muito guerreira, mas eu não estou querendo aqui dar uma romantizada na precariedade, não, sabe? Não estou romantizando a pobreza, não é isso. Isso é um discurso muito perigoso. Não há opção. Ou ela faz, ou ela encara, ou não. Sabe? Não há opção. Você precisa fazer, você precisa encarar para estar viva, para cuidar dos teus filhos, sabe? Para cuidar da tua carreira, da tua família. É preciso, sabe? Então, assim, é a heroína que ela mas ela não buscou isso, ela viveu. Ela estava viva, ela se manteve viva. E isso é um exemplo maravilhoso. E qual é o desafio maior de você fazer um enredo com base numa pessoa que está viva, na história de uma pessoa que está viva,
sem cair naqueles, chamar de clichê, entre aspas, do enredo homenagem, né? Que a galera já fica meio que esperando, ela vai vir no último carro, e vai ser assim, assim, assado. Tem um componente especial de desafio para o carnavalesco na hora de criar? Eu acho que é justamente pensar na narrativa, é pensar no desenvolvimento dessa ideia, sabe? A gente está fazendo uma homenagem a uma pessoa que está viva e é muito viva, né? E que tem planos futuros, quer dizer, o desfile vai acabar e ela vai estar produzindo, ela vai estar pensando já no que ela vai fazer depois, sabe? Então, assim, eu tentei não focalizar tanto nos pequenos fatos e pegar, na verdade, as ações macro dela, sabe? Nas coisas que ela pensa, nas coisas que ela acabou realizando. Então, assim, nos exemplos de mulher que ela foi, várias Elzas durante a carreira. Então, assim, essa coisa macro me interessou mais do que as miudezas. É muito mais interessante. E você acha que, como é que essa história que você vai botar na Avenida vai surpreender exatamente aquela galera que a gente começou falando, que tá meio torcendo o nariz pro carnaval, que tá meio careta demais, enfim. Como é que você acha que essa galera vai observar Elza passar segunda mocidade na Avenida dessa forma? Tem uma resposta certinha e uma resposta que eu acho. Pode dar as duas. Pode dar as duas, a gente tá com tempo. Eu acho que eles vão continuar odiando e vão odiar mais. Porque a gente vai passar na cara deles que o mundo é de todo mundo e que as pessoas não podem ser abafadas ou jogadas de escanteio só porque eles não gostam. Ou porque elas não atendem às expectativas deles. Essa é qual a resposta? Essa é a resposta que eu acho. Eu acho perfeita, nem quero a certinha. Então, Eu acho que... Porque tem a que todo mundo quer ouvir, que é pra dar like, todo mundo gostar de mim. Que é importante e dizer. tem as outras que eu acredito e que foda-se. É um recado. É um recado de respeito à diversidade. Exatamente. Né? De olhar pra essa mulher e pra todas as outras que ela encarna. Muita gente não quer. Não quer. Não quer ver, não quer enxergar, não quer deixar as pessoas falarem. Quer apagar essas quer pessoas. Abafar. Que se irritaram com o avanço das conquistas dos direitos nos últimos anos e que golpearam isso de uma forma muito severa e que foi um recado que a gente que está aqui embaixo entendeu perfeitamente. Só que a gente não vai se calar. Ninguém vai voltar pra senzala, ninguém vai voltar Claro pro que armário. não, querido. É isso, não tem jeito. Chora, sabe? A gente não vai retroceder. Nós não vamos voltar atrás em nada. Nós não vamos sucumbir. Nós não vamos sucumbir. Jaque, muito obrigado. Boa Obrigado. sorte pra Mocidade. Vou estar lá olhando enlouquecido. Sou fã da Elza e apaixonado pela Mocidade. Ah, que bom. Obrigado. Boa sorte. Espero que você tenha curtido esse papo tanto quanto eu. Deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha para todo mundo saber o que a Mocidade vai levar para a Avenida agora no Carnaval 2020. Quinta-feira que vem tem mais um papo especial com o carnavalesco. Quem será? Volta aqui para você saber. No Chega Junto tem sempre um bom papo. Beijão e até lá.